Finalmente chegamos ao tema que motivou toda esta catequesis bíblica sobre as realidades últimas da vida humana. Entonces, hoy vamos a ver el tema del purgatorio y en la semana que viene vamos a ver el infierno y terminamos en el cielo. Empiezo esta nuestra meditación con el fundamento bíblico. Para nosotros comprendermos el dogma de la fe católica, tenemos que primeramente tener en cuenta una cosa que nos habla el Concilio Vaticano II, que se llama la evolución del dogma. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el Espíritu Santo nos revela y nos lleva hasta la verdad total. Entonces, toda la revelación de Dios al hombre, a la humanidad, está contida en dos fuentes. La revelación oral, la comunicación de Dios a los hombres verbalmente, y con el tiempo, la revelación, la comunicación de Dios a los hombres, el hombre sintió la necesidad de escribir. Entonces, de las tradiciones orales primitivas, surgió los primeros escritos bíblicos que se fueron desenrollando. Entonces, la revelación divina se contiene en la revelación oral, que llamamos tradición. En la iglesia también tenemos la tradición y la revelación divina oral, como habla San Juan al final de su evangelio, muchas cosas Jesús hizo y habló que no están escritas en este libro. Entonces vemos que hay muchas cosas que los apóstolos transmitieron verbalmente y que no están contidas en la escritura. Y principalmente con los 8 primeiros siglos, os padres da igreja e os doutores da igreja, eles formularam por escrito todo o sentido da revelação baseada em los escritos dos apóstolos e los evangelios. Entonces, aquí está la riqueza da tradición de la iglesia. Entonces, tenemos dos fontes de la revelación de Dios a los hombres, la tradición y la Sagrada Escritura. Entonces, estas dos fuentes unidas son interpretadas y proclamadas pelo magistério de la Iglesia, que está fundamentada en el Papa. El Papa por sí solo tiene el carisma de la infalibilidad, cuando él se expresa como jefe supremo de la Iglesia en materia de la moral y de la fe. Y también tiene el dogma de la infalibilidad, los bispos unidos al Papa, cuando se reúne, por ejemplo, en un concilio para proclamar, sea dogmas de fé, sea diretrizes pastorales, sea diretrizes de la moral. Também eles, portanto, os bispos reunidos, sancionados pelo Papa, também têm esta plenitude do Espírito Santo. E também o sentido comum do pueblo de Deus unido. También, por ejemplo, en un sínodo nacional, portanto, los fieles de todas las parroquias unidos con su obispo,
refletem sobre um tema da fé, e quando verdadeiramente se recorre toda esta riqueza espiritual e se hace uma síntese, temos aqui o censo do povo de Deus. Por isso é que o Papa também em matéria se abre sempre em los sínodos, que se hable e que se haga tudo em unidade, porque quando há pelea e divisão, entonces vemos, nosotros tenemos estes 3 pilares de la fe: la tradición oral, la revelación oral, la revelación escrita y el magisterio de la Iglesia. Entonces, estes 3 pilares asenta nuestra fe. Y la revelación primitiva de Dios, portanto, que está contido, por exemplo, el credo, o credo mais resumido, segundo a tradição, vem de los apóstoles, por isso se chama el símbolo de los apóstoles, são as verdades da fé reunidas em 12 artículos. E temos o credo mais desenrolado, que está baseado em los concílios de Nicea e Constantinopla. Foram estes 2 concílios principalmente que definiram o dogma da Santíssima Trinidade. Então, vemos que estas riquezas que estão contidas no credo, podemos dizer que é a alma de nossa fé. Pero com os siglos, a Igreja, refletindo sobre o tesouro de nossa fé, sobre estas 12 perlas, que o credo é como 12, um colar de 12 perlas. Então, refletindo sobre estas 12 perlas, se desenrola, se evolui o dogma, a revelação de Deus aos homens, tem contido muitas mais verdades que se vão descobrindo à medida que a Igreja aprofunda sua fé. Por exemplo, só uma coisa muito sencilla: quando se definiu o dogma da divinidade de Jesucristo, portanto, Jesucristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, depois, em Éfeso, refletindo sobre a riqueza, quem é Jesucristo, a Igreja proclamou o dogma da fé: quem é Maria? Maria é Madre de Deus. Portanto, vemos, quanto mais a Igreja reflete sobre quem é Jesucristo, mais a Igreja descobre quem é Maria. Como, por exemplo, o Concílio Vaticano II, quando refletiu a Igreja Pueblo de Deus, portanto, o sacerdócio comum de los fieles, a Igreja proclamou como verdadeiramente um tesouro de nossa fé, Maria, Madre da Igreja. E é do Concílio Vaticano II que nós outros temos a missa mariana, Maria, Madre da Igreja. Normalmente celebramos esta festa, embora muito silenciosa, porque muito poucos a valorizam. Lunes, depois de Pentecostés, é a festa Maria, Madre da Igreja, que é uma missa proclamada por el Concílio Vaticano II. Portanto, foi aprofundando em artículo da fé, creio em la Igreja una Santa Católica Apostólica, aprofundando neste artigo de fé, a Igreja refletiu sobre o sacerdócio comum ordinário dos fieles, do povo de Deus, e chegou à riqueza: Maria é Madre da Igreja. Portanto, vemos a evolução do dogma. Então, o purgatório também é uma verdade contida em los artículos da fé, pero que foram aprofundados
con los siglos. Portanto, não és um artigo de fé que estuvo en el principio en evidencia, pero con los años y con los siglos, refletiendo sobre la escritura y la tradición, la Iglesia, en sus concilios dogmáticos, proclamó como verdad de fe la existencia del purgatorio. Entonces vamos a empezar sobre la existencia del purgatorio. ¿Será que la Biblia nos ayuda a compreender que el purgatorio existe? Sim. Sim. E temos principalmente 3 passagens bíblicas. Primeira passagem do segundo livro dos Macabeus, capítulo 12, versículo 43, 46. E depois de haver recolectado entre os seus homens umas 2.000 dracmas, las enviou a Jerusalém para que se ofereciera um sacrifício por el pecado. Ele realizou este hermoso e nobre gesto com el pensamento puesto en la resurrección, porque si no hubiera esperado que los caídos en la batalla iban a resucitar, habría sido inútil y superfluo orar por los defuntos. Además, ele tinha presente a magnífica recompensa que está reservada a los que morrem piedosamente. E este é pensamento santo e piedoso. Por isso mandou oferecer el sacrifício de expiação por los muertos, para que fueran librados de sus pecados. Entonces, vemos que aquí está una idea muy clara que aquellos que morreram levaram pecados com eles, porque, por exemplo, quando foram levantar os corpos dos soldados mortos, viram que eles tinham debaixo de seus manteles, tinham, como se llama, amuletos de superstição. Entonces, Judas Macabeo, ele chegou à conclusão que esta falta de confiança em Deus, mas colocada em los ídolos domésticos, é que levaram aqueles soldados a morrerem. Entonces, eles levaram consigo uma culpa, e segundo a lei de Moisés, Judas Macabeu fez uma coleta para que se comprasse em Jerusalém animais para se oferecerem sacrifício e expiação pelos mortos. E esta fé em que a morte não é final, quando houve a destruição do templo e quando, por exemplo, o culto judaico passou para a sinagoga, vemos que chegou ao tempo de Jesus, que todos os sábados, entre as orações de intercessão, sempre se rezou pelos muertos da comunidade. Então, vemos que bem da sinagoga, do tempo de Jesus, esta tradição de rezar pelos muertos para que sejam libertos de seus pecados. E outro símbolo do purgatório está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11 a 15. Escribe São Pablo: el fundamento ya está puesto y nadie puede poner otro, porque el fundamento es Jesucristo. Sobre él se puede edificar con oro, plata, piedras preciosas, madeira, pasto o paja. La obra de cada aparecerá tal como es, porque el día del juicio
que se revelará por meio del fuego, la pondrá de manifiesto, y al fuego probará la calidad de la obra de cada uno. Se la obra construida sobre el fundamento resiste la prueba, el que la hizo receberá la recompensa. Se la obra es consumida, se perderá. Sin embargo, su autor se salvará como quien se libra del fuego. Entonces, aquí San Pablo compara nuestra vida. Nosotros tenemos que edificar sobre Jesucristo, el Hijo de Dios. Tenemos que edificar nuestra vida, cumplir nuestra misión sobre Jesucristo. Y entonces podemos edificar con oro. Oro significa una vida santísima. Plata, una vida perfecta, embora não com aquela perfeição del ouro. Também podemos edificá-la com pedras preciosas, as virtudes que nós outros conquistamos por meio de muita luta. Madeira, pasto ou paja. Entonces, el día del juicio, después la muerte, nuestra obra pasará por el fuego, fuego del amor de Dios, de la santidad de Dios. Cuando se habla aquí de fuego, ustedes pongan siempre en su mente la imagen del Espíritu Santo que desciende como fuego. Este fuego de la santidad, del amor de Dios. Entonces, nuestra vida pasará por este fuego del amor de Dios. Todo que subsiste delante del amor de Dios, de este fuego de la santidad divina, claro, receberá su recompensa. Si la obra se quemar, entonces vemos aqui la obra se queimar não significa que esteja toda destruída. Está toda destruída é a perdição. Pero se a obra verdadeiramente se queimar, o autor se salvará. Aqui a tradução da Bíblia de Jerusalém é, perdão, não é a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia que está no sitio Vaticano. La traducción es, la versión es como quien se libra del fuego. Pero, por ejemplo, en la versión portuguesa, nosotros tenemos la traducción pero la persona se salvará por el fuego. Significa, portanto, mesmo que nuestra obra se queime, se salvará, pero tenemos que pasar por el purgatorio, por la purificación. Y por último, nós temos a existência del purgatorio en la primera carta de San Juan, capítulo 5, versículo 15, de 16. Y sabiendo que Él nos escucha en todo lo que le pedimos, sabemos que ya poseemos lo que hemos pedido. El que ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, que ore y le dará la vida. Me refiero a los que cometen pecados que no conducen a la muerte, porque hay un pecado que lleva a la muerte. Por este no les pido que oren. Por tanto, vemos que San Juan habla de pecados que no llevan a la muerte, que no son mortales. Entonces, para salvar a la persona que muere con pecados que no llevan a la muerte, que se ore por esta persona. ¿Para qué? Para que tenga la vida. En el Evangelio, nosotros tenemos varias imágenes del purgatorio en los evangelistas Mateos y Lucas.
por ejemplo, a una imagen del purgatorio que es en la parroquia dos devedores. Por isso, o reino dos céus se parece a um rei que quiso arreglar as contas com seus servidores. Comenzada a tarefa, lhe apresentaram a uno que devia 10.000 talentos. Como não podia pagar, o rei mandou que fuera vendido junto com sua mulher, seus filhos e todo o que tinha para saldar a deuda. Portanto, vemos aqui a deuda. Memorize esta palavra que é muito importante. A deuda que temos para com Deus podem ajudar-nos a pagar esta deuda a la justicia de Deus, todas as orações, todos os sufragios que hacen por nosotros los miembros de nuestra familia, mujer, hijos, también por las obras de misericordia que hacemos, por ejemplo, dar de comer a quem tem hambre, podemos oferecer esta obra de misericórdia em sufrágios por los defuntos. Tudo isso nos ajuda a saldar nuestra deuda a la justicia de Deus. Outra outra imagem é a prisão que o Senhor habla, trata de llegar em seguida de acordo com tu adversário mientras vas a caminho com ele. Não seja que o adversário te entregue ao juiz e ao juiz a guardia e te pongam preso. Te asseguro que não saldarás dali hasta que hayas pagado o último centavo. Aqui é outra imagem do purgatório. Portanto, em base desta passagem do Evangelho, podemos ter seguro que as almas que estão no purgatório não podem sair dali hasta que tenham pago hasta o último centavo. Como já expliquei em la catequese de los ángeles de las almas do purgatório, pode ocorrer que o ángel da guarda da pessoa que está no purgatório pode pedir, pode inspirar orações para seu protegido, pero não é a pessoa que vem. Claro, salvo a los grandes santos que tiveram carismas especiais que o Senhor concedeu esta graça excepcional. Portanto, podemos, se não reglamos as deudas, as dívidas de caridade neste mundo, temos que pagar estas deudas no purgatório. E também a última imagem do purgatório é o servidor que, conhecendo a vontade de seu Senhor, não tuvo as coisas preparadas e não obrou conforme a lo que ele havia disposto, receberá um castigo severo. Para aquele que, sem saberlo, se isso também culpável, será castigado menos severamente. Al que se lhe deu muito, se lhe pedirá muito. E al que se lhe confiou muito, se lhe reclamará muito mais. Então, vemos aqui a figura do purgatório está castigo severo. Em outras traduções está vergastadas. Portanto, o purgatório será proporcionado sempre ao conhecimento da pessoa e como viveu este conhecimento. E também é proporcional às graças que a pessoa recebeu e como isso render. Portanto, estas são as imagens que nós temos nos evangelhos do purgatório.
entonces, otra cosa que también San Pablo habla del purgatorio, o mejor, de la expiación que da la purificación. Por tanto, San Pablo habla muy severamente para los sacerdotes que no han enseñado fielmente la doctrina del Señor. Por tanto, nosotros tenemos esto em 1 Coríntios 3, 10, 15. Portanto, é muito importante e esta chamada à fidelidade, em primeiro lugar, para os ministros de Jesus Cristo. E claro, o que se quer dos ministros é que sejam muito fieles à doutrina que o Senhor ensinou. Porque a igreja não é de nós outros, a igreja é de Jesus Cristo. Não podemos ensinar o evangelho segundo eu, como eu interpreto, não. É como Jesus Cristo pregou e como a igreja interpreta, iluminada, para com sua autoridade, com seu magistério, tem a luz suficiente para nos dar a correta interpretação da tradição e da Sagrada Escritura. Outra coisa que nos afirma a existência do purgatório é uma frase que está no Apocalipse, capítulo 21, 27. Nada de impuro ou de imperfecto pode entrar no cielo. Portanto, está escrito, nada impuro poderá entrar en ella, en la Jerusalém celestial, ni tampoco entrarán los que hayan practicado la abominación y el engaño. Únicamente podrán entrar los que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. Portanto, mesmo que nós outros passamos da terra à eternidade com coisas a purificar, não podemos entrar no céu sem passar por la purificação. E, portanto, com base na mesma passagem de São Juan, aqui, nesta parte que São Juan nos pede para rezar por aqueles que têm pecados que não levam à morte, portanto, significa aqueles que têm que o pecado foi perdonado, pero tem a pena temporal, que já vou explicar o que é a pena temporal dos pecados. Portanto, em São Juan, primeira carta, capítulo 5, versículos 16 e 17, vemos que São Juan verdadeiramente nos pede para rezar por aqueles que têm pecados que não levam à morte. Portanto, este é o fundamento bíblico que temos. Claro que pode haver outras Bíblias que tenham mais desenrolhado este tema, pero em la medida do possível que eu procurei, foram estas as passagens bíblicas que fundamentam o purgatório. E em el catecismo da Igreja Católica é muito importante. Portanto, o que hace o catecismo da Igreja Católica, principalmente este que nós outros temos de Juan Pablo II, que é o catecismo mais desenvolvido, mais desenrolhado, é o catecismo que tem todos os artículos têm referências à Sagrada Escritura, tem referências à tradição, que se baseia em los escritos dos santos, particularmente dos 8 primeiros siglos, e em los
las proclamaciones dogmáticas de los concilios ao longo da história da Igreja. Então, é um catecismo que está sempre fundamentado em las três bases de nossa fé. E ele forma uma síntese da riqueza da Igreja extraordinária. Se vocês podem, nunca deixem de ler o Catecismo da Igreja Católica. Se não podem ler como de primeira página à última, que vocês têm ao final do Catecismo um índice analítico que faz uma análise por temas. E ali têm os artigos que dizem respeito a este tema que eu quero. Isso é um estudo muito lindo para a alma. Então, sobre o pecado e suas penas, que são as penas, são as consequências dos pecados. Então, vemos, por exemplo, dois artigos do Novo Catecismo que trata deste tema das penas do pecado, 1472 e 1473. São verdadeiramente uma síntese muito clara e muito compreensível para toda a gente. Para entender esta doutrina e esta prática da Igreja, é preciso compreender que o pecado tem uma doble consequência. O pecado grave, portanto, nos priva da comunhão com Deus e por ele nos hace incapazes da vida eterna, cuja privação se chama pena eterna del pecado. Portanto, quando se habla aqui de pecado grave, se pensa no pecado mortal, que é aquele pecado que nos corta a relação com Deus. Portanto, tem resultado de uma pena que tem uma consequência eterna. Por outra parte, todo pecado venial, portanto, por um lado, nos prende eu vou explicar com outras palavras que se torna mais sencillo. Os apóstolos falaram em suas cartas que quem peca se torna escravo do demônio e do mesmo pecado. Por exemplo, solamente um exemplo. Uma pessoa que habitualmente habla e no meio de sua palavra sempre há mentiras. Mentiras nem que sejam pequenas. Esta pessoa, com o tempo, se habitua a mentir e a pessoa se torna esclava da mentira. Portanto, para purificar sua palavra, que seja uma palavra pura, transparente, cristalina, como é necessário uma purificação. Podemos fazer esta purificação aqui na terra por meio da penitência. Como? Por exemplo, a pessoa pode confessar no sacramento do perdão e pode ser com penitência. Cada vez que eu vou mentir, eu vou me retratar com a pessoa que eu menti e vou contar a verdade. Então, vemos que esta prática de penitência,
porque é uma grande humilhação dizer eu menti, eu sou mentiroso, eu enganei-te. Não é uma mentira grave, mas é uma mentira. Porque Jesus ha dicho de las palabras que se tu hablar sí, sí, no, no, tudo que sale daqui viene del maligno. Entonces, esta es la palabra pura. Entonces, esta purificación se puede hacer en este mundo con la ayuda del director espiritual, que la persona no haga por si própria sem pedir consejo, porque pode ser muitas coisas piores ainda. Portanto, ou então, se a pessoa não chega aqui na terra a palavra pura, sim, sim, não, não, então tem que passar por outra purificação depois da morte, que se chama a este estado del purgatório. Então, esta purificação depois da morte libera a pena temporal del pecado. Portanto, estas duas penas, a pena eterna ou a pena temporal, não é como uma vingança de Deus, pero é algo que se desenrola da própria natureza do pecado. Portanto, o pecado como tal produz ou uma pena eterna ou uma pena temporal. Portanto, são duas consequências próprias do pecado. Então, uma conversão deve brotar sempre de um grande amor. Mirem, por amor, nós outros somos capazes de cambiar. Obrigados ou por temor, Portanto, quando diz-nos o Concílio de Trento, que é um concílio dogmático que falou esta definição das penas do pecado, ele diz que uma conversão que brota de um puro acto de amor completamente livre de todo o apego do pecado pode nos livrar mesmo do purgatório. Portanto, se chama um ato de contrição perfeito. Portanto, o perdão do pecado e a restauração da comunhão com Deus, portanto, em outras palavras, pegando outra vez no linguagem mais comum de nós outros, quando vamos nos confessar, portanto, com a absolvição, temos restaurada nossa comunhão com Deus e também são borradas completamente todas as penas eternas. Portanto, com o sacramento da confissão, não importa os pecados que confessamos, mesmo aqueles que sejam mortais, se borra a comunhão com Deus, se borra todas as penas eternas, pero se quedam as penas temporais do pecado. Então, é aqui que nós outros temos que fazer nossa purificação. Portanto, pode ser com missas, pode ser com sacrifícios, pode ser com orações, pode ser com limosnas, pode ser com obras de misericórdia, tudo que pode ser meritório pode apagar nossa pena temporal de nossos pecados. Então, vemos, mesmo aceitando as dificuldades que temos na vida, por exemplo, uma coisa que temos sempre e que muitas vezes não aproveitamos. As dificuldades, eu agora hablo por mim, as dificuldades que eu tenho para ser bem, meus deveres
de hoy, esta aceptación, para hacer bien, puede ser una gran penitencia que sirva para desconto de mis pecados. Entonces, toda a gente que todos los días se esfuerza para se unir con Dios, mesmo com seus pecados, com suas penas temporales, e se tem penas eternas, temos o sacramento da reconciliação. Então, não vamos temer de nos aproximar. Cada dia que passa, estamos mais próximos do Senhor, mais lejos do nascimento, mais próximos da morte. Pero quem todos os dias se prepara, não pode ter receio de se aproximar de Jesucristo. Então, vemos que, e uma coisa que eu hablo sempre na missa dos defuntos, quem em sua vida sempre rezou pelos vivos e pelos mortos, porque é uma obra de misericórdia, mesmo que em sua família não tenha nenhuma pessoa que reze, Deus vai inspirar almas generosas que vão rezar por nós outros. E por quê? Porque quem usou de misericórdia vai receber misericórdia. Pode estar seguro. Então, isto é sobre as penas do purgatório e, em resumo, qual é o resumo do dogma da fé sobre o purgatório? Está escrito em los artigos 1030, 1031, 1032. São estes 3 artigos que hablam, em resumo, de toda a doutrina de 2000 anos da Igreja sobre este tema. Portanto, primeiro, é muito claro, os que morrem em la gracia, quer dizer, unidos a Deus, pero imperfectamente purificados, estão seguros de sua salvação eterna, pero sofrem depois da morte uma purificação. Para quê? Para obter aquela purificação, aquela santidade que é necessária para entrar no céu. Portanto, a Igreja chama purgatório a esta purificação final de los elegidos, que é, atenção, que é completamente distinta do castigo dos condenados. Há muita gente que afirma que no purgatório se sofre como no inferno. Nunca. Nunca. Não podemos chamar ao fogo do inferno, que é o fogo do ódio, ao fogo do amor de Deus, que purifica seus elegidos. Portanto, vemos aqui uma coisa completamente distinta. No inferno não há esperança. No purgatório, todos têm a segurança que dia vão estar no céu. Eles estão salvados, não estão perdidos. E no inferno não se pode amar. No purgatório solamente se ama. Mesmo se ama a justiça de Deus. Portanto, está escrito no Catecismo da Igreja Católica que a purificação final de los elegidos é completamente distinta do castigo de los condenados. E a Igreja formulou esta doutrina em los concílios dogmáticos de Florença e de Trento. Portanto, vocês veem que verdadeiramente foi mais tarde que a Igreja
formulou como dogma de fé esta existência del purgatorio. Portanto, la Iglesia, baseada en la tradición, formuló este dogma, principalmente baseado en 1 Coríntios 3, ya vimos, o entonces 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, que en la escritura se habla del fuego purificador. Y también San Gregorio Magno tiene una citación en sus diálogos, en sus escritos, que habla muy bien del purgatorio, que ustedes pueden leer en el Catecismo da Iglesia Católica, número 1031. Esta passagem de São Gregório Magno é muito linda, muito linda. E também outra coisa, a esperança que se apoia, esta esperança se apoia também em la prática de la oración por los defuntos, que se baseia em aquela passagem do segundo livro dos Macabeus, ofereceu sacrifício pelos soldados mortos. Portanto, desde os primeiros tempos, a Igreja ha honrado a memória dos defuntos e ha oferecido sufrágio em seu favor. Em particular, bem, desde os primeiros siglos, em particular, se ofereceu a Santa Missa pelos mortos, para que, uma vez purificados, possam chegar a ver Deus. Portanto, a Igreja recomenda que tudo que pode ter mérito, que em la Igreja os méritos se chamavam indulgências, quer dizer, tudo que poderiam ter mérito a los ojos de Deus, que hagamos. Claro que a oração que tem mais mérito é o sacrifício de Jesucristo. Claro que sim. Pero temos, por exemplo, tem grande mérito a liturgia de las horas, que nós outros podemos fazer e oferecer pelos defuntos. Portanto, tudo que pode ter mérito, podemos oferecer para estes méritos que nós outros temos, podemos dar ao Senhor para as almas que estão se purificando no purgatório. E quero terminar o tema de hoje com uma citação de São João Crisóstomo, em uma das suas obras, que é o Catecismo da Igreja Católica cita, em que ele exorta os fiéis de seu tempo a serem sufrágios pelos defuntos. Levemos-les socorros e hagamos su comemoración. Se los hijos de Job fueron purificados por el sacrificio de su padre, Job capítulo 1, versículo 5, ¿por qué habríamos de dudar de que nuestras ofrendas por los muertos les lleven un cierto consuelo? No dudemos, pues, en socorrer a los que han partido y en ofrecer nuestras plegarias por ellos. Portanto, aqui se trata de santo, obispo e doutor da Igreja. Portanto, veja como ele claramente habla desta prática e como esta prática se continuou hasta hoje. Portanto, é isto que nós outros temos na escritura, na tradição e resumido no Catecismo da Igreja Católica sobre este tema.